esse tema cosmovisão cristã é a visão, né, como nós falamos, a visão de mundo. Quando Michele falou do cristianismo puro e simples, ela citou, né, esse termo aí, falou desse termo. Então, como que a gente vê o mundo, como que a gente vê as pessoas, como que a gente vê as coisas que nos acontecem, as situações. Eu falei sobre o processo de cura, sobre o nosso olhar para o passado, né? Como que eu vou olhar para o passado? Como que eu vou olhar para o passado? Como é que eu olho para mim mesmo, para a vida, para tudo? Então, a nossa cosmovisão, nossa forma de olhar, sendo cristã, sendo como o olhar de Cristo, isso é libertador, transformador, isso nos guia, nos ajuda, nos torna pessoas melhores e cada vez mais parecidas com Ele, no pensar, no sentir, no agir, no reagir. Então, eu indico essa série aí. Segundo lugar, eu indico a série The Chosen, né? The Chosen é extraordinário. Eu tenho falado sobre ela com as pessoas, em atendimentos, cultos, lives, postado alguns trechos, algumas cenas. Fala do Senhor, Jesus, né, dos discípulos, e é uma série bíblica, mas ela também, né, na liberdade, ela tem uma liberdade poética, ela tem uma liberdade de acrescentar, né, coisas na história sem deixar de ser bíblica. Isso é muito interessante, né? Sem deixar de ser bíblica. Mas é diferente de outras coisas que eu já tinha assistido a respeito de Jesus. É mais profundo, mostra um Jesus que a gente imagina quando mergulha no Evangelho. Amoroso, leve, muito leve, muitas vezes até brincalhão, né? Humilde, simples. A série vai mostrando isso, de acordo com o Evangelho, né? Por isso que eu me identifiquei muito também com ela. Então, eu super indico. Em terceiro lugar, o curso Projeto Casa, né? O curso de escola bíblica que a gente tem feito, gratuito, que qualquer pessoa que se interessar pode participar. A gente vai falar mais sobre isso, não agora, mas numa outra oportunidade. Já falamos há um tempo atrás, junto com a série Mergulhando no Evangelho, que eu queria que a Michele falasse aí para a gente encerrar a live. Agora é a última indicação, a gente caminha para o fim mesmo da live. A série Mergulhando no Evangelho, Michele, o que você tem para falar dela? A série Mergulhando no Evangelho, gente, ela é simplesmente maravilhosa, né? Porque a gente está num estado atualmente que a gente precisa evangelizar os evangélicos. Essa que é a verdade. Como assim evangelizar os evangélicos? Porque muitos evangélicos, eles não conhecem a profundidade do evangelho. Eles não aprofundaram a sua consciência no evangelho. E isso reflete em cristãos, digamos assim, maus cristãos, né? Que são pessoas que dizem acreditar em Jesus e serem evangélicos, mas não produzem os frutos que esse evangelho ensina, né? E isso reflete a falta de profundidade, a falta de interesse, de conhecimento, né? Da fé que elas professam, que é um oceano maravilhoso, são riquezas, né? Infindáveis, né? Que ela vai absorvendo. Talvez ali naquele contexto, no momento, a pessoa está vivendo numa situação que ela não vai, digamos assim, ser revelada ou ser impactada por aquela mensagem. Mas, ao longo da caminhada dela, ela vai se deparar com situações que estão ali no Evangelho e que, se ela tiver com essa profundidade, com essa palavra ali guardada, aquela palavra vai lhe proteger, aquela palavra vai lhe uma tentação, uma dificuldade, uma tempestade, uma contrariedade na vida, porque se eu não tenho o conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho em especial, porque
a gente pode sim ter o conhecimento do Antigo Testamento, mas em especial o Evangelho, porque ali é a nova aliança, né? É o Verbo encarnado que se fez carne e a palavra encarnada que habitou dentro de nós e tudo mais. Eu só aproveitar um gancho que você falou, a Bíblia é um livro que se lê de trás, lá da frente para trás, né? De frente para trás. A Bíblia é um livro que se lê de frente para trás. Para quem quer entender o Antigo Testamento, como deve ser, para quem quer ter uma boa interpretação do Antigo Testamento, é preciso entender, se aprofundar, mergulhar, dominar, aprofundar a consciência no Evangelho, nas cartas de Paulo, no Novo Testamento. A percepção, o entendimento, a interpretação do Antigo Testamento, mergulhando primeiro no Novo, é absurdamente maior. É muito maior, muito melhor. Tudo passa a fazer sentido. A leitura bíblica fica muito melhor. Se entende mais. Aí se vibra, porque se entende mais, se vibra mais. Se apaixona mais pela leitura. Se tem mais desejo, interesse, sede por ler. E a Bíblia fica algo porque muito a Bíblia ela precisa ser contextualizada, né, Marcelo? Então ali a gente, lendo os acontecimentos, a gente contextualiza no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, né? Nos princípios e valores que a espiritualidade do Evangelho nos traz, porque Jesus não fundou uma religião, ele trouxe uma espiritualidade que a gente viesse praticar, um relacionamento com o Pai, e esse relacionamento, consequentemente, produz frutos, né? Não é a prática em si, sem a ajuda do alto, né? Sem a força, a capacitação do alto, que eu consigo praticar aquilo que está ali, não. Se eu não manter a minha conexão com o Pai, se eu não pedir... Inclusive, lá no Pai Nosso diz, né, que é Deus é quem nos livra do mal, é Deus que não nos deixa cair em tentação. Não é a nossa própria força, não é a nossa própria capacidade, né? Mas é esse relacionamento com o Pai, essa dependência, né? Essa comunicação em oração, né? Em meditação, em reflexão, em autoanálise, que a gente vai conseguir internalizar, né? O Evangelho para dentro de si. E aí, lembrando que essa série é no nosso canal, né, no YouTube, Mergulhando no Evangelho. É o canal com o nosso nome, Marcelo dos Anjos, mas o nome da série é Mergulhando no Evangelho. Nós temos 7 vídeos de introdução, está aberto, é gratuito, né, a série. Nós temos aí 7 vídeos de introdução. Aí depois nós temos os 28 capítulos de Mateus, já gravados, todos os de Marcos, já gravados, todos os capítulos de Lucas também já gravados. E aí nós iniciamos, no momento que estamos fazendo essa live, ontem eu iniciei Atos e na quinta-feira você, né, a Michele, vai iniciar João. E vamos seguir mergulhando aí no Evangelho. A gente precisa dominar o Evangelho. Dominar. Ele tem que estar muito, muito claro e muito forte na nossa memória, no nosso raciocínio, na nossa mente, muito guardado na mente e no coração. O Evangelho, o que saiu da boca de Jesus. Depois disso, Atos e as cartas de Paulo e os demais livros do Novo Testamento. A gente vê ali nas cartas, né, de Paulo e dos apóstolos, que eles continuam pregando o Evangelho que Jesus ensina, né? Então, é a continuação do Evangelho, né? A lei... É o Evangelho também. É a extensão do Evangelho, exatamente. E aí, né, reforçando, quinta-feira, 19 horas, né? Às 20 horas. 20 horas. Não, 19 horas. Quinta-feira, às 19 horas, no canal do YouTube, a gente vai estar dando o início, né, do livro de João, que é o que eu mais amo, é o livro que eu mais amo, que é o livro de João, que é o discípulo
amado, né, de Jesus, que ele traz ali ele traz ali a intimidade que ele tinha, né, com o Senhor Jesus, ele traz ali o significado, né, da palavra encarnada ali, explicando quem é Jesus, como ele é, o que ele espera de nós. É muito bom, maravilhoso. E Atos a Michele colocou familiarizado, exatamente, esse é o termo. Tem bastante eco. Tem que baixar, no caso aí, Michele. Eu acho que se em algum momento aumentou. Tá, ok. Então, finalizando aqui. E o livro de Atos, já que Michele explicou João, eu não tinha explicado Atos, né? Bem rapidinho aqui. Atos é a capacitação. É quando os discípulos, em Mateus, Marcos, Lucas, João, eles vão relatando o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, suas instruções. Ele relata os milagres, né? A pregação das parábolas, o reino de Deus. Ele ensina muito e opera milagres e prega o evangelho. E os discípulos estão aprendendo, eles estão recebendo muita teoria. Também praticam, também já começam a praticar, mas é muita teoria, muito ensino maravilhoso. Em Atos, eles são capacitados, eles são revestidos de poder, eles são cheios do Espírito Santo e recebem do alto a capacitação. Então, eles se tornam muito mais amorosos, muito mais ousados e muito mais práticos. E aí se forma a comunidade cristã, vai se formando a igreja. Inclusive, eles são perseguidos pelos judeus, pelos romanos, por líderes religiosos, e eles muitas vezes precisam se reunir escondido nas casas, mas eles aprendem a ter unidade, eles vão se unindo na simplicidade, e aí a igreja vai se formando de uma forma muito leve, muito natural e sobrenatural, muito orgânica, e ali vai crescendo, vai prevalecendo e vai o evangelho chegando a muito mais pessoas, como Jesus havia ordenado, né? Que chegasse, que eles falassem, pregassem a toda criatura. Então o livro de Atos mostra isso, que não é um grupo, que não é só os judeus, que não é só uma nação, mas que é para todos. Tem lugar na mesa para todos. E aí fala então do Espírito Santo, do evangelismo, da formação da igreja. É extraordinário o livro de Atos também. Então convidamos vocês para mergulhar com a gente